Boa noite, sejam bem-vindos ao videocast da Comissão de Valorização Profissional da Sociedade Brasileira de Mastologia, Regional São Paulo. Hoje o nosso bate-papo terá como tema a mastologia, as expectativas e necessidades do mercado de trabalho. Para isso, representando a nossa comissão, estamos eu, Kaline, o Dr. Rogério Fenili, Dr. José Luiz Esteves e como convidadas temos a Irla e a Luana Albuquerque. Para iniciarmos, gostaria de apresentar os nossos convidados. Por favor, Luana. Boa noite, eu sou médica, colega de vocês médica, tenho residência em dermatologia, não atuo mais na assistência, já tenho 11 anos trabalhando na saúde suplementar, em medicina de grupo, operadoras de saúde, seguradoras, grupos de hospitais. E eu vim aqui falar um pouquinho, compartilhar um pouco como visão de gestora do que a gente tem de expectativa para os colegas mastologistas. Legal, obrigada. E você, Irla? Eu sou Irla, sou cirurgiã geral e atual residente de mastologia do R2 do Hospital da Mulher. Vim aqui para conversar um pouco e abrir um pouco a mente do que é o mercado de trabalho da mastologia. Legal, obrigada. Então, vamos dar sequência. Para isso, vou começar com as perguntas direcionadas ao Dr. José Luiz, que é o coordenador da nossa comissão, e falarmos algumas questões relacionadas ao tema de hoje. Dr. José Luiz, o senhor está formado em mastologia já há 33 anos. Durante sua trajetória, quais foram as maiores dificuldades que o senhor encontrou? Boa noite a todos, obrigado por estarem aqui nos assistindo, né? A gente da comissão tentando levar alguma coisa interessante, principalmente para os jovens mastologistas aí do estado de São Paulo e do Brasil, quiçá. Eu me formei em uma época bem diferente, a mastologia com especialidade, com residência médica nem existia. Eu me formei em ginecologia, 2 anos de ginecologia, depois fiz 1 ano de especialização em mastologia. E a mastologia era muito pouco conhecida, então as pacientes não sabiam o que era, né? O que é o mastologista? O que você faz? Né? Trata do quê? Né? Então, uma época diferente da atual, melhorou muito, né? A Sociedade Brasileira de Mastologia, suas regionais, vieram fazendo esse trabalho de conscientização de todos, né? Da importância da mastologista, o que é um mastologista, e a importância do mastologista na vida da mulher. E no começo, muito difícil, né? A gente, minha cidade que eu moro hoje, é uma cidade média, 480 mil habitantes, tem uma região aí de 1 milhão, 1,5 milhão de habitantes, que a gente recebe pacientes de toda a região, mas ainda vivo de ginecologia e obstetrícia, não faço mais, em mastologia. Hoje, 70% mais ou menos das pacientes que procuram consultório são de mastologia, né? Eles procurando a especialidade de mastologia. E boa parte delas é diferente do que era antigamente, espontaneamente. A maioria das pacientes que vinham anteriormente eram encaminhadas de colegas, né? Então, o ginecologista ou cirurgião geral encaminhava para a gente um caso ou outro de mastologia. Os colegas tinham receio de encaminhar porque a gente fazia ginecologia também. Então, tinham esse medo de perder a paciente. Já que o senhor vê mama, já faz meu Papa Nicolau, já faz meu ginecológico, né? E eu sempre tentei diferenciar isso. Né? A senhora veio aqui encaminhada, a senhora volta com o colega para continuar fazendo o seu acompanhamento ginecológico. Mas no começo era realmente muito difícil esse reconhecimento da especialidade. Entrar nos convênios era muito mais difícil que é hoje. Hoje não é fácil, mas era mais restrito ainda. Não tínhamos essa quantidade de convênios médicos que temos hoje. Aqui era praticamente Unimed e 3 ou 4 convênios que tinham da própria cidade, hospitais da própria cidade, e que se fechavam para os corpos clínicos dos próprios hospitais, que eram muito fechados. Hoje não, né? Mas é muito difícil esse começo. Uma coisa que me ajudou muito no início da carreira foi a oportunidade que eu tive de trabalhar com imagem da mama, né? Isso é uma outra opção de trabalho para o mastologista. Ele pode trabalhar fazendo biópsia ou dando laudo de mamografia, fazendo ultrassom, mamotomia, agulhamento. Isso, além
dele se ajudar, se tornar o melhor mastologista, ele também pode fazer isso, complementando a renda do consultório ou de outra empresa que ele trabalha. Então, eu acho que muitos colegas hoje vivem mais da imagem da mama, sendo mastologista, do que como mastologista mesmo, sendo mais uma opção de trabalho e que está disponível, né? É um mercado muito bom. Os radiologistas não gostam muito da imagem da mama, tem os que gostam, se dedicam, mas geralmente hoje eles preferem mais a ressonância magnética de corpo total, de crânio, outras áreas, e menos a imagem da mama, que é bastante complicado, e os exames não pagam bem, né? O ultrassom de mama não é um exame que traz muito rendimento para o colega, a mamografia um pouco mais, as biópsias sim, né? Os procedimentos sim, mas não é um atrativo grande para o radiologista geral hoje. Então essa é uma área também muito interessante. Graças a Deus vem mudando, a gente trabalha numa faculdade com formação de mastologistas, a gente tem curso de residência médica aqui em mastologia, e a gente vê os meninos e as meninas saindo da residência, hoje alguns já com o mercado de trabalho definido na região, ou na cidade de origem, ou já por empresas que os contratam para trabalharem em obras específicas, né? Você vai trabalhar um convênio em tal lugar do Brasil. E o pessoal já sai empregado aí, né? Muito diferente do que era antes. Mas, mesmo assim, a gente vê alguns que ficam bastante tempo ainda andando com mastologia e ginecologia junto. E alguns têm que dar plantão de obstetrícia para se manter até que a carreira flua mais em termos de mastologia e consigam se manter só como mastologista, né? Acho que a formação ainda de uma residência médica só em mastologia eu acho meio complicado, porque o início é muito difícil, né? Principalmente quem vai para cidades médias, cidades pequenas, é difícil viver só de mastologia. Tá ótimo, doutor. Acho que o senhor até abordou as outras questões que eu tinha. Uma segunda, né? Inclusive, também acrescentou essa parte do interior, que também era uma dúvida bastante importante em relação a quem fica aqui em São Paulo e, às vezes, quem vai para o interior, né? Se tem um mercado... São duas realidades diferentes, né? O mercado de trabalho no interior é mais restrito e o conhecimento das próprias pacientes na especialidade é menor, né? Muitas falam, mas o que é uma... Perguntam ainda, né, em 2024, o que é mastologista, o que faz, né? É só câncer de mama, né? Então é isso, ainda tem essa dificuldade ainda para o colega. Tá ótimo, doutor, muito obrigada. Agora eu vou aproveitar e fazer algumas perguntas para o doutor Rogério, pautando mais sobre credenciamento com convênios e a parte de equipes de mastologia. Doutor, o senhor enfrenta ou já enfrentou alguma dificuldade para compor equipe de mastologia para atuar nos serviços que o senhor gerencia? Boa noite. É um orgulho fazer parte dessa comissão junto com o Zé Luiz e a Kaline. Eu acho que o tema do mercado de trabalho é sempre importante, principalmente nessa época agora que as residências estão acabando, né? E a gente vai ter uma enxurrada de médicos aí caindo no mercado e é importante discutir isso, né? Quando a gente trabalha no mercado privado, você tem duas opções. Você tem ou o consultório privado, né, onde você vai atuar e aí você enfrenta alguma dificuldade nessa questão de convênios, que eu acho que é até a próxima questão a ser abordada, ou você vai trabalhar para um plano de saúde específico, e depois a Luana vai falar melhor sobre isso, dessa questão, quando você vai formar uma equipe, né? Quando você busca basicamente formar uma equipe hoje, o que eu espero de um profissional que eu vou contratar para minha equipe? Eu atuo em um plano de saúde específico, eu espero primeiro a disponibilidade. Geralmente o residente, quando sai, ele tem ainda a questão da disponibilidade, né? A questão do interesse em fazer parte de um grupo,
né? E quando eu digo interesse, quando você entra numa equipe, é preciso compreender que você não vai entrar na equipe sendo o cirurgião principal. Então você tem que saber que você tem que passar por algumas etapas, né? Primeiro você vai ali atender ambulatório, muitas vezes, e aí outro assunto que a Ilha vai abordar depois, quando você sai da residência, você não tem ainda aquela segurança de assumir os casos para si e resolvê-los, tanto do ponto de vista clínico quanto do ponto de vista cirúrgico, né? Uma coisa é você operar na residência, onde o chefe está ou em campo com você, ou está na salinha do café ao lado. Outra coisa é você marcar uma cirurgia, encarar a paciente, falar, olha, eu vou fazer isso em você, ir lá desenhar a incisão, fazer a mastectomia, por exemplo, com alguém de formação igual a você, às vezes, né? E daí vai a primeira dica, né? A gente, quando forma equipe, por exemplo, no começo os médicos vão atender no ambulatório, mas a partir do momento que eles vão ganhando uma questão cirúrgica, no começo eu ou algum membro mais experiente da equipe vai operando com eles, até para que ele ganhe uma experiência, ganhe uma segurança disso, né? Depois a gente vai largando, as duplas vão se formando e vão fazendo, né? O que eu tenho de dificuldade hoje nisso é o médico ter a segurança de assumir um papel nessa equipe, né? Muitas vezes não se compreende o mercado de trabalho, né? Aí também é outro assunto que a Luana vai poder abordar depois, a questão da remuneração, né? Remuneração por consulta, remuneração por hora. Às vezes a expectativa do médico é sair já ganhando muito, fazendo cirurgias mirabolantes. O mercado não é assim, né? Eu brinco que nas aulas de mastologia, né, todo mundo só fala de câncer, 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 e essa não é a realidade do consultório, né, Zé? É doença benigna, né? Dor mamária, esse é 90% do consultório hoje em dia, né? O câncer é um ou outro ali, não é a rotina, né? E eu brinco que só se discute câncer, e às vezes patologia benigna fica um pouco de lado, que é a nossa rotina. Mas o que eu busco é isso, uma boa formação, né? A gente olha os residentes se formando, vê de onde veio, de que serviço que veio. E hoje, cada vez mais, as residências têm agregado cada vez mais essa questão de formações complementares, seja na parte de imagem, que até a sociedade dá apoio naquele curso de Belo Horizonte, que é para quem vai seguir essa área é importante, ou o Ico Zé Luiz aprender lá em Rio Preto, que eu acho que aí dispensa comentários, ou então na parte de oncoplástica, que é um outro enfoque, né, de assumir cada vez mais a reconstrução. A gente já discutiu essas questões legais no outro episódio que a gente teve, né, da questão jurídica. Quem tiver curiosidade pode fazer aí um flashback e assistir de novo. Mas é isso, Karine, mais ou menos a boa formação, saber que ele vai encontrar um mercado de trabalho incipiente no começo, em que ele vai ter que se sujeitar a uma posição um pouco inferior, né? Inferior não digo, assim, não vai assumir grandes coisas no começo, quando ele vai para uma equipe, e depois ele vai galgando o seu espaço dentro da equipe, vai galgando a confiança do chefe e vai seguindo, né? São essas as questões, né? A gente tem que dimensionar, né? Tem bastante mastologista saindo, né? Os convênios, geralmente, eles dimensionam as equipes. Ah, não, quero fazer parte. Não, de acordo com o número de vidas, a demanda, atendimentos, os convênios eles acabam dimensionando. Olha, eu preciso que você tenha uma equipe que atenda X horas, com X pessoas, e aí você consegue dimensionar. Muitas vezes não está na nossa mão, né? Sim. É mais por isso. Certo, doutor Rogério. E em questão de saturação de mercado de trabalho, o senhor acha que o mercado para os mastologistas já está saturado ou quem está se formando agora vai conseguir receber um bom mercado de trabalho sem estar tão saturado? É difícil dizer qual especialidade não está saturada, mas eu creio que o bom profissional com uma boa formação sempre vai ter espaço. E daí é que eu falo em não se contentar com a formação básica e sempre ir buscar algo mais. Sempre buscar a titulação, seja uma pós-graduação, se for resolver seguir a área acadêmica,
Ou seja, esses cursos complementares, seja de oncoplástica, de imagem, de gestão, por que não, para se diferenciar. Eu acho que a Luana vai poder responder melhor o que ela espera de um mastologista. Mas, assim, quando você olha para o mercado que buscou essas formações complementares, você já entende que é um profissional interessado, é um profissional que buscou um algo a mais, e às vezes ele nem completou aquilo, mas você já olha para aquele profissional de uma maneira diferente. Lógico, hoje é muito mais fácil isso. Hoje você tem esses cursos à mão. Há 10 anos atrás você não tinha nada disso, você não tinha curso de imagem, você não tinha curso de oncoplástica, a oncoplástica era incipiente, você não tinha nada disso. Então eu estou falando de profissionais que se formaram, que acabaram a residência de 5 a 10 anos para cá. Os mais antigos, como nós, né? Eu não vou falar a idade porque fica deselegante, mas assim, a gente teve que buscar essas atualizações bem tarde, né? Quando o mercado já estava se consolidando. Mas eu acho que pro bom profissional sempre tem espaço. Mercado. Concordo, doutor. Em relação ao credenciamento com os convênios, o senhor acha que tem vantagem se credenciar? Tem alguma dica para quem deseja se credenciar? Como fazer isso? Bom, os convênios hoje eles pedem o RQ, né? Qualquer convênio que você fosse credenciar, você precisa ter o registro da especialidade, seja através da residência reconhecida, seja através do título de especialista. Os convênios são difíceis. Assim como você falou que o mercado está saturado, né? O que um convênio olha para te credenciar? Ele olha a região que você está, ele olha ao redor, se tem muitos profissionais da sua área ali em volta, e ele olha o público que ele tem naquela região para ver se precisa de mais profissionais. Se você quiser abrir um consultório aqui em São Paulo, em Moema hoje, você não vai credenciar convênio nenhum, porque tem muitos. Então, o profissional novo, o que eu aconselho é buscar regiões mais periféricas ou tentar olhar para o mercado da onde não tem tanto profissional naquela especialidade e conversar com o convênio, né? Escuta, onde que você precisaria de um profissional como eu? Onde que está carente? Eu acho que, mas é difícil credenciar hoje. Os convênios, até por estarem saturados, né, exigem bastante coisa e muitas vezes você completa todos os pré-requisitos e mesmo assim o credenciamento não vem. Eu buscaria essa questão, fugir dessas regiões muito populosas de médicos, porque ali você não vai credenciar o seu convênio. Tentar buscar essas regiões mais periféricas e estudar o mercado para saber onde que precisa mais daquele tipo de profissional. E o senhor acha que tem alguma vantagem se credenciar ou o senhor acha que dá para tentar? Eu acho que é difícil não credenciar, né, Karine? Porque, veja bem, a paciente que vai fazer tudo bem, eu acho que tem gente que vive de consultas particulares, tudo, mas a maioria das consultas particulares, a paciente tem um convênio. Sim. Porque, veja, quem vai fazer um tratamento oncológico hoje em dia é um tratamento demorado e bastante custoso. Ela vai fazer quimioterapia, vai fazer rádio, ela precisa de um hospital de apoio, ela precisa de um nutrologista. Poxa, eu conto nos dedos as pessoas que podem fazer tudo isso de forma privada, né? Eu acho que você pode até obter a questão do particular e na maioria das vezes o cara que atua particular, ele trabalha com a questão do reembolso, que é outra questão. Não é um particular puro, né? Acaba sendo mais um reembolso. Eu acho que tem que credenciar, até porque a sua visibilidade no começo da carreira vem lá do escopo do convênio. Hoje você tem ferramentas como o Instagram, o Facebook. O Facebook é coisa de velho, né? Minha filha me disse isso esses dias. É só Instagram agora. E que também são ferramentas de divulgação. Mas no momento que a paciente vai te procurar, ela vai olhar nessas ferramentas, Google, Instagram, e vai olhar lá nos credenciados do convênio. Se ela puder passar num credenciado que ao mesmo tempo seja confiável e esteja ali à mão, ela vai preferir. Então eu acho que tem que buscar o credenciamento. Pode ser que no segundo momento da carreira você opte, não, agora eu vou trabalhar só com reembolso, mas de princípio eu não vejo como a pessoa iniciar desbravando aí só para consulta particular.
Obrigada, doutor Rogério. Agora eu vou direcionar algumas perguntas para a doutora Luana, relacionadas a essa questão de gestão e convênios. Luana, quando você vai contratar um profissional, o que você espera dele? Eu vou até aproveitar aqui e completar um pouquinho, acho que o Rogério mencionou, é bem relevante a gente falar para quem está terminando a residência, né? Hoje, se o colega ele tem interesse de trabalhar com convênios, é importante que ele tente sair um pouco dos centros mais populosos, tá? Hoje a gente tem, todas as operadoras acabam tendo ferramentas justamente para dimensionar. Então, há uma tendência das operadoras de não querer ter excesso de profissionais no mesmo local, porque aquilo pode gerar até reconsultas, né? Você acaba tendo um custo maior, porque a paciente quer passar por 3, 4 profissionais, e isso do ponto de vista de gestão de custo não é tão interessante. Então, para os colegas que querem trabalhar com as operadoras de saúde, é interessante que busquem locais onde a gente entende que ali há ainda um espaço. Mas trazendo um pouquinho para o mercado hoje em dia, você tem 2 cenários importantes que é importante a gente diferenciar. A gente tem os grandes grupos de medicina de grupo, hoje dentro do Brasil, que cada dia estão ficando mais restritos, até por esse movimento que a gente teve de aquisições e de compras, e a gente tem os planos menores. Os planos menores, eles ainda trabalham um pouco com aquele modelo que a gente chama de fee for service, né? Que é o colega se credencia e ele vai receber à medida que ele produz, seja uma cirurgia, seja um atendimento. Hoje, o que a gente busca, falando um pouco dos grandes grupos de medicina de grupo, e pensando em São Paulo especificamente, que é um estado grande, mesmo essas cidades do interior são cidades com estruturas bem importantes, que tem uma capilaridade importante desses grupos de convênio, a gente tem buscado um profissional, não é puxando um pouquinho para o meu lado, tá, gente? Mas que tem uma noção de gestão e de sustentabilidade da saúde, tá? Aquele profissional que tem, ele é excelente do ponto de vista técnico, mas ele não consegue entender o mercado de saúde como um todo, a sustentabilidade do negócio como um todo, ele acaba não sendo um profissional interessante para trabalhar com a operadora de saúde, porque dentro da operadora a gente quer o profissional técnico, que seja bem capacitado, que entregue valor aos seus pacientes, mas ao mesmo tempo ele precisa entender que existe um negócio por trás que precisa ser sustentável. Então, esse conhecimento da gestão é o que a gente acaba procurando bastante hoje em dia quando a gente vai captar um profissional. Hoje, os grupos, eles tendem muito ao que o Rogério mencionou. Trabalhar com um grupo para aquele grupo gerir uma população. Então, a tendência é muito mais eu ter uma referência, um mastologista referência, que do ponto de vista acadêmico é uma pessoa mais sênior, com mais experiência, e a gente passa a confiar nas pessoas que ele agrega. Então, é muito comum, por exemplo, eu contrato o Rogério, entendo que ele vai gerir um serviço de mastologia daquela população, e as pessoas que vão trabalhar com ele, muito da decisão dele, ele vai agregando, e eu vou passando para aquele grupo a necessidade que a gente tem, número de consultas, qual é a nossa população, enfim, dessa forma. Então, hoje, o que eu poderia dizer para os colegas que querem atuar na medicina de grupo é tentar colar em alguém, seja o seu preceptor de residência, alguém que já tem uma equipe, porque eu vou falar uma coisa importante que ninguém nunca me ensinou quando eu terminei minha residência. Tão importante quanto a técnica é entender o mercado. Então, você estar dentro de um grupo, de uma equipe, obviamente você vai ter o ganho técnico em estar ali compartilhando o seu conhecimento, mas você vai entender, você vai aprender a gerir. Até se você gerir um consultório, porque isso ninguém ensina, tá? É uma deficiência de todos todas as formações de residência, independente da especialidade. A gente não é preparado... Médica. Exatamente. A gente não é preparado por ponto de vista econômico, né? O que dá certo no consultório, o que não dá, o que é importante eu ter, o que não tem. Então, quando você está linkada a um grupo, você acaba captando essas informações que para o futuro do seu consultório, seja qual for o que você determina, né? Que você está querendo fazer para frente, você vai precisar disso. Isso a gente não aprende no livro. Aprende na prática, errando e aprendendo. Quando tem alguém próximo que já passou por isso, ele acaba podendo te complementar e podendo te ajudar nesse momento, que eu acho o mais difícil. Eu acho que o mais difícil hoje de você sair de uma residência, independente de qual curso você optou, é justamente a gente não estar preparado para esse ponto de vista comercial. O médico, ele não foi ensinado a cobrar. A nossa especialidade, ela ainda é muito associada
a benevolência, né? Algo, então, assim, parece que o cobrar, ele é algo ruim, né? Algo que a gente não deveria fazer. Então, a gente não é preparado para isso, para se valorizar. Isso faz parte de qualquer profissão, tá? Então, acho importante. A gente busca um profissional que tenha essa visão do mercado de saúde como um todo, entenda a sustentabilidade do negócio. Obrigada, Luana. Tem uma parte que é bastante polêmica, né? Que todo mundo, os médicos sempre reclamam ou conversam em relação à questão de remuneração. Como que você, como gestora, vê uma maneira de manter boas remunerações para atrair bons médicos e não perder em qualidade, principalmente, dos atendimentos e serviços? Acho que, assim, um ponto hoje que é bem importante para a gente citar desse ponto de vista de remuneração, hoje a tendência, principalmente dos grandes grupos, é não remunerar esse colega por produção, que é o que a gente chama de fee for service. Por quê? As nossas tabelas médicas, elas são muito defasadas, né? Então, se você for remunerar um colega pelo procedimento associado àqueles valores de uma CBHPM, de uma AMB, que são as tabelas médicas, a remuneração ela fica muito aquém da responsabilidade do procedimento, principalmente se tratando em procedimentos cirúrgicos. Então, a tendência hoje é que a gente remunere o colega, tente atraí-lo, podendo passar para ele uma previsibilidade de recebimento. Então, muito mais com a visão de uma gestão de uma equipe do que propriamente dito por procedimento. Exemplo, se contrata uma equipe, acerta-se os honorários, aqueles honorários vão ser fixos. Se aquele mês teve menos cirurgias ou teve mais, obviamente ali dentro de um intervalo de bom senso, que a gente fala, contratualizado, isso não é o mais importante, porque enquanto operadora, enquanto empresa de saúde, a minha preocupação é que eu tenha profissionais bem capacitados, os meus beneficiários, os meus pacientes, estejam sendo bem atendidos. Quando eles precisam de consulta, eles têm consulta dentro dos prazos da ANS. Aquele profissional, ele tem uma nota junto, seja um NPS, enfim, depende cada empresa vai usar o seu critério de nota de qualidade aceitável, ou seja, aquele grupo não me gera multas, que é algo muito importante, que as pessoas precisam saber, que às vezes a gente não sabe, a gente não aprende isso, Sim. né? O médico que recebe muita reclamação do paciente pode fazer queixas na ANS. A ANS, as multas são altíssimas, tá? Então, as chamadas NIPs, que são o grande terror das operadoras. Então, um médico em que o beneficiário está sempre abrindo o ANIP, ele traz ali um custo para a operadora e traz ainda uma não satisfação daquele paciente. Então, acaba sendo um profissional mais caro. Então, hoje, não há tanto uma preocupação qual a tabela médica que eu vou pagar aquele colega, né? Eu vou pagar um CBHPM 2002, uma 2010, enfim. O importante é mais no valor que aquele grupo entrega. Então, hoje a gente tenta fugir um pouco dos modelos de remuneração de fee for service, que é o que a gente chama, e tentar remunerar o colega pelo serviço que ele entrega, né? Obviamente, no Brasil, a gente caminha ainda a passos lentos em relação a alguns tipos de modelo de remuneração, mas hoje a gente busca mais esse profissional que entende esse modelo. Eu vou gerir aqui, eu vou ser um gestor dessa carteira de clientes, dessas pacientes, e eu vou ser remunerado não por quantas cirurgias eu fiz, mas por estar gerindo. Obviamente, vou operar quem tem que ser operado, quem não tem que ser operado, não vou operar. Isso porque a gente sempre fala, gente, vocês são cirurgiões, né? Então, vocês sabem, mais difícil do que operar é entender que aquela paciente não precisa operar. E a gente sempre vai ter pacientes em linhas tênues, né, em que pela literatura você vai poder operar ou não operar, seguir um tratamento conservador, acompanhar aquele nódulo ou já tirar aquele nódulo. Quando o colega ele recebe um estímulo por produção, naturalmente, às vezes, você pode desviar o seu caminho ali sempre para operar e não tratar tanto o tratamento conservador. E eu sempre falo, um tratamento conservador, ele tem que ser remunerado tal qual uma cirurgia, porque do ponto de vista até emocional da paciente, às vezes é muito mais difícil você acompanhar aquela paciente, ter a regularidade, estou usando o exemplo de vocês, acompanhar aquele nódulo antes de tomar uma decisão, do que falar para a paciente, você vai para a cirurgia e você vai operar. Às vezes é muito mais difícil acompanhar a paciente do que operar. Então, hoje a gente busca esse profissional que tem essa sedimentação importante do ponto de vista ali de gerir aquela carteira e entender que ele vai ser remunerado pelo bom serviço que ele vai prestar e não necessariamente porque ele operou 10 ou 15 pacientes naquele mês.
E você... Desculpa. E houve uma evolução, né, Luana? Porque antigamente esse sistema de pacotes trabalhava com bandas, né? Isso. Que davam um mínimo para o médico operar para entrar naquele pacote, né? O que forçava ele até a indicar cirurgias necessárias, procurando atingir aquela meta, né? E hoje eu vejo que esses grupos, até do que eu faço parte, trabalha mais com protocolos, né? Perfeito. E desde que a cirurgia seja bem indicadas, eu não operei nenhuma paciente esse mês, mas eu atendi todas as pacientes, tratei todas corretamente, tudo bem. É isso que a gente acaba olhando hoje, não que o colega produziu. Isso que você falou é o que a gente vê ainda de forma importante, né? Então, eu te dou uma banda, né? Que é o que a gente chama de banda, é o quê? O mínimo de cirurgia. Não, você só vai receber o pacote se você operar 10. Imagina, mas se naquele mês não teve nenhuma paciente que estava precisando, mas pode ser que no mês que vem tenha 12, né? E quando a gente trabalha com especialidades como a de vocês, onde a gente tem pacientes oncológicos, é muito difícil, é muito perigoso a gente estar estipulando bandas, né? Porque um atraso numa cirurgia de uma paciente oncológica, seja uma semana, 2 semanas, vou deixar para o mês que vem. A gente não pode estar trabalhando dessa forma. Então, há uma tendência muito mais a gente fazer como o Rogério está falando. É importante. Hoje, até por questões de conhecimento, a gente tem noção. Se eu tenho uma população de X mulheres, eu espero que a gente usa isso até para medir um pouco a qualidade daquele colega. Eu tenho um número de cirurgias esperados dentro daquela população. Então, é esperado que por 10 mil mulheres, por exemplo, se é a carteira que esse colega vai gerir, é esperado que eu tenha X cirurgias benignas, X cirurgias malignas, eu tenho ali um intervalo. Quando está muito acima daquilo ou muito abaixo, isso nos gera preocupação. Então, hoje, a operadora, isso é importante a gente falar. Anteriormente, você avaliava o médico, aquele médico opera pouco. Ele é ótimo, porque ele gera pouco custo, porque ele opera pouco. E se tratando de mastologia, a gente já vê o contrário, tá? A gente acaba preocupada em que estágio, pensando em neoplasia, em que estágio essa paciente foi diagnosticada, em que estágio essa paciente foi operada. Então, pensando em mastologia, às vezes é preferível que eu tenha muitas pacientes operadas. Nossa, se elas estiverem todas no estágio 1, para nós é maravilhoso, porque essa paciente em estágios mais avançados, o custo de tratamento dela é muito maior. Então, hoje é muito mais como anda a saúde daquela carteira, né? Essas pacientes... Então, vou dar um exemplo. A gente tinha um serviço em uma outra operadora que eu trabalhei, no interior, que era interessante. Há 2 anos, eles não faziam a mastec total. Eles só faziam quadrantec. Então, isso... em termos de entrega de valor, é algo maravilhoso, né? Eles estavam conseguindo diagnosticar essas pacientes todas em estágios iniciais da doença, o que não precisava fazer uma mastec. Não seria muito injusto se eu estivesse remunerando esses colegas por procedimento? Porque a mastec paga mais com a quadrantec, né? Mas olha o benefício do ponto de vista de gestão de saúde que aquele grupo estava nos entregando, né? Eles estavam entregando uma saúde populacional daquela carteira maravilhosa. Essas pacientes estavam fazendo quadrantec, estavam indo para as suas radioterapias, não estavam precisando de quimioterapia, e eu ia remunerar o colega, ele ia ganhar menos por ele ser mais competente, não é justo. Então, é importante que os colegas estejam um pouco familiarizados com esses termos de remuneração, seja um pacote, seja um capitation, seja uma medicina baseada em valor, pelo menos para ele saber esses termos, entender a conjuntura e abrir um pouco a mente, a mindset, porque a gente foi muito educado profissionalmente, trabalha, recebe, né? Trabalha, operei, e a ideia é que todos virem gestores ali da sua carteira populacional, né, dos pacientes ali que estão sob seus cuidados. É interessante saber que também o convênio tem a gestão, né, em si tem essa preocupação também em manter qualidade e tem pensado em novas formas de remuneração, né, para tentar manter todo mundo satisfeito, tanto os usuários quanto os prestadores de serviço. Obrigada, Luana. Acho que você conseguiu englobar bem todas as dúvidas. Eu queria só colocar, aproveitando o que ela colocou, que hoje, com os sistemas de inteligência artificial, quando você for trabalhar, o profissional que sair e for trabalhar, ele tem que entender que as operadoras e as empresas têm todo o direito disso, elas sabem tudo. Elas sabem se a paciente retorna com você ou se você só tem primeiras consultas, o que mostra que, por exemplo, você não é um bom profissional ou não agrega na consulta.
ela sabe, basicamente, se o paciente volta muitas vezes com você, ou se você resolve o caso em mais ou menos consultas. Tem uma série de indicadores, né, que medem, basicamente, a eficiência do profissional e fazem com que ele fique naquela equipe ou naquela empresa ou não. Então, voltando àquela questão da boa formação, né, acabou aquela história, né, o convênio pediu para eu pedir só 10 mamografias esse mês. Na 11ª eu vou ter que dar uma enrolada na paciente. Não, isso não acontece. Desde que tenha pertinência, né? E o tratamento seja resolvido rapidamente, né? A aderência da paciente e tudo mais, né? Esse ponto que o Rogério tocou, ele é bem importante. Porque hoje você se aprendeu a duras penas, né? Porque tudo é uma evolução. Então, eu ainda peguei o início ali da saúde suplementar muito preocupado com o honorário que eu estou pagando para o profissional, né? Quanto que é a consulta daquele profissional? Vou trocar o profissional porque aquele profissional tem a consulta menor. Só que, às vezes, o profissional mais barato, ele pode sair mais caro. Então, hoje, as empresas de saúde, de forma geral, sejam medicinas de grupo, operadoras, até mesmo grupos de hospitais, elas avaliam o quanto aquele médico custa do ponto de vista global, tá? Então, a gente sabe hoje, até por questões de estudos, inteligência artificial tem apoiado bastante na gestão de saúde, qual a média de quanto que deve sair uma consulta de um mastologista, por quê? Hoje a consulta do mastologista, seja do mastologista ou de outro profissional, a gente não avalia só levando em consideração o valor que é pago ao profissional, mas todos os custos gerados daquela consulta. Então, se tem hoje, estatisticamente, quanto que média um profissional numa consulta de determinada especialidade, ele pede de medicina complementar, de exames, tá? Hoje o Brasil, infelizmente, é um dos países que mais pede exame complementar no mundo. Então, a gente tem um desperdício muito grande de exames. Então, assim, a depender do tipo de exame, você tem mais de 70% dos exames com laudos completamente normais. Então, hoje se acompanha. Aquele colega, se ele tá com... aquele colega... A consulta dele é um pouco mais cara, ele cobra um pouco mais cara a hora dele, mas ele entrega um valor do ponto de vista de saúde mais interessante. Ele pede os exames quando realmente precisam ser solicitados, então a gente consegue entender a quantidade de exames que aquele colega pede, se estão bem indicados. Hoje, a inteligência artificial ela veio para ajudar muito nessa parte. Até pouco tempo, a gente usava muito a amostragem. Você não tinha como um grupo de auditores, por exemplo, auditar 100% todos os colegas, o que eles pediam, o que eles não pediam. A inteligência artificial ela veio para facilitar. Então, você consegue ter hoje estatísticas dos colegas. Então, eu sempre aconselho, hoje é importante que o médico tenha noção do seu valor. Quando eu falo valor, é o seu valor global. Né? Se você é um médico que seus pacientes não complicam, seus pacientes não infeccionam, eles têm uma média de permanência super baixa, porque você opera, o paciente não complica, vai para casa, o seu valor é diferenciado. Você tem que colocar isso no seu valor, tá? Então, assim, é importante que o colega se valorize, porque isso tudo hoje é enxergado como valor em saúde. O que você entrega? Não só, entreguei uma consulta, não. Você entregou um paciente que ficou poucos dias internado, ficou bem, não infeccionou, não teve deficiência de sutura, tá ótimo, tá acompanhando. Então, isso é valor. Importante você saber o seu valor para você poder também cobrar. Olha, depois as empresas que eu trabalho vão ficar com raiva, mas é importante isso, né? A gente entender o nosso valor. Então, cada vez mais, o médico, assim, os profissionais têm sido enxergados pelas operadoras de saúde, pelo mercado de saúde, com relação ao valor que ele entrega, que é o que a gente chama hoje de medicina baseada em valor, tá? O valor seria o quê? Ela é uma fração, que é o que você entrega, né, de saúde ali, e quanto você gastou naquela entrega. Então, eu faço aquela relação e eu consigo entender que há uma tendência mundial a evoluir. Hoje, alguns países, aqui no Brasil a gente já tem modelos assim, ainda está amadurecendo, que é você ser remunerado pelo valor que você entrega e não necessariamente pelo número de consultas ou pelo número de exames. Eu particularmente gosto do modelo de medicina baseado em valor, sou entusiasta, porque eu acho que é o modelo onde a gente trouxe o beneficiário fazendo parte. Porque até então você tinha a operadora, o grande saúde e o médico ali discutindo como eu vou te remunerar.
Mas você tem no meio ali o mais importante, que é o paciente. Então, quando eu trago o paciente para esse modelo, porque a opinião dele importa, a percepção que ele teve do médico, eu fui bem atendido, porque a gente entra, às vezes, um médico, do ponto de vista econômico, ele é ótimo, é um médico que tecnicamente é muito bom, mas não tem empatia, os pacientes não se sentem acolhidos, eles não se sentem abraçados por aquele médico, e isso gera uma pool de reclamações. Eu sempre falo para o colega, o que é que a gente observa contratando tantos médicos? Não importa quantos diplomas você tem pendurado atrás do seu consultório. Se você não tem empatia pelo aquele paciente, se você não acolhe a dor daquele paciente, você dificilmente vai acabar entregando o valor para aquele paciente que ele realmente entenda. Porque o paciente, nós sabemos, enquanto médicos, a importância de ter uma formação complementar, de ter feito uma residência num serviço bacana. Para o paciente, ele está muito mais preocupado se você deu bom dia para ele, se você sorriu para ele, do que quanto. Então, assim, dificilmente uma operadora recebe uma reclamação. Eu fui no doutor X e ele tinha pouco diploma. Então, eu fui no doutor X e ele não tinha uma subespecialização em oncoplástica mamária. Os pacientes não reclamam disso. As reclamações que a gente recebe é sempre: o médico foi grosseiro, o médico não olhou meus exames, não me deu bom dia. Então, essa percepção de valor, ela tem entrado para a remuneração dos colegas. Então, eu acho importante que a gente está colocando o paciente ali. Opa, vocês estão aí decidindo quem vai me atender, como que eu vou me atender, mas eu quero dar a minha opinião. Então, é importante os colegas estarem atentos a isso, porque as operadoras estão olhando. Mas, Luana, só uma observação sobre é o NPS que você está falando, né? Que é o índice de satisfação. Mas não há uma tendência de só quem vai reclamar que preencher aquilo? Isso. Porque assim, quem vai elogiar não perde tempo com isso. Eu vejo porque a gente vai nas farmácias hoje em dia, aparece aquele visorzinho lá. Seu atendimento foi bom, ótimo. Eu nunca clico naquilo. Só se o balconista foi mal educado comigo. Aí eu clico péssimo. Mas assim, é difícil alguém elogiar o médico, né? Só reclama, né? É muito mais fácil a gente lembrar do negativo do que positivo, né? Então, a gente tende a abrir Ninguém vai ligar para um saque de uma empresa para elogiar, dificilmente. Ninguém não, a gente sabe que as pessoas têm. Mas hoje, assim, eu particularmente, o NPS, ele é uma ferramenta bacana, uma visão bem americana do ponto de vista de satisfação. Você acaba tendo que, principalmente o brasileiro, ele reclama mais do que elogia, então você acaba ali tendo um viés, como você falou. Mas hoje, assim, do ponto de vista, pensando em saúde, medicina de grupo, os indicadores da ANS, eles são bem mais importantes do que o NPS em si. Você ter um NPS é importante, sim. Você saber a nota daquele paciente, daquele profissional, ou até mesmo da instituição, enfim, você consegue medir tudo. Mas hoje, o saque dos grupos, né, as ligações de reclamação e as NIPs, que a gente chama, que são as reclamações que os beneficiários fazem junto à Agência Nacional de Saúde, eles são um bom termômetro em relação à equipe. E a gente consegue, por exemplo, doutor Rogério é um profissional que nunca ninguém reclama, né? Aí vai lá um paciente e faz... Aquilo ali é uma coisa pontual, fala mais, às vezes, do paciente do que do profissional. Mas aquilo, às vezes, se torna recorrente, né? Você tem reclamações recorrentes do mesmo profissional com discursos muito parecidos. Então, hoje, as operadoras estão muito atentas a isso. Elas não querem briga com os pacientes. E acho que pensando nesse ponto de vista, acho que até o elogio deveria valer o dobro, porque a gente sabendo, né, que dificilmente... Então, quando a gente é elogiado, provavelmente porque o atendimento foi muito bom. Foi muito acima do esperado, né? Tá então, acho que deveria valer o dobro. Valer o dobro, Eu já trabalhei numa operadora que ela tinha esse cuidado, eu achava bem interessante. Sempre que o colega recebia um elogio, que chamava saque elogio, ele recebia, eles mandavam pro e-mail do colega, da forma que... Obviamente, uma das empresas que você trabalha, eu trabalho para ela, e eles também sempre dão um agrado, ou seja, uma caixa de valorizado, alguma coisa. É bastante interessante. Até certificado, às vezes. Certificado, exatamente. Às vezes eu falo até pro médico jovem, mastologista, que está entrando no mercado de trabalho, eu falo assim, olha, naquele dia que você não está num dia bom, e a gente também tem dias que a gente não está bem, ou você toma o dobro de cuidado ou você vai para casa, porque a chance de você ter esses problemas aquele dia é muito grande. Então você tem que se autodisciplinar. Mas não, hoje eu não estou bem, ou eu passo por cima disso, ou eu
falo que eu não estou bem e vou embora. Às vezes é melhor. E a gente traz muito isso da nossa formação. Eu acho que é algo que é uma deficiência da nossa formação enquanto médicos. Nós somos muito cobrados desde a faculdade a sermos muito bons tecnicamente, né? Então, durante a faculdade, a gente está preocupado em fazer parte de grupo de pesquisa, em publicar artigo. A gente está sempre muito estimulado a trabalhar o nosso lado técnico, que é importantíssimo. Mas a gente não é estimulado a trabalhar o nosso lado psicológico, que é o ponto de vista de entender um pouquinho de psicologia humana, entender o que é que aquele paciente precisa. Esse paciente quer conversar, aquele paciente está precisando de um sorriso. E hoje, do ponto de vista do outro lado que eu estou como gestora, eu enxergo o quanto isso diferencia vários profissionais. Às vezes as pessoas falam, poxa, fulano foi para fora, fez tanto curso. Às vezes tem um profissional que nem tem tanta formação técnica quanto aquele colega, mas ele é o querido dos pacientes. Eu já vivenciei isso. Por quê? Ele traz uma percepção, quando você vai olhar, é a forma como ele cuida daquele paciente. Então, para os colegas que estão saindo da residência, a formação técnica é muito importante. Óbvio, eu não digo que é importante, é o básico que a gente tem que fazer enquanto médico, é nossa obrigação. Mas o que faz diferencial hoje em dia, importante, assim, diferenciação de um profissional para o outro, é a percepção que o paciente tem de que ele é bom. Então, trabalhe também, não é nem só o se vender do ponto de vista de marketing, mas você ter aquele bom senso, aquela empatia de individualizar o que é que cada paciente quer, além da parte técnica. Se eu pudesse dar essa contribuição. Até porque depois a Irla vai falar isso. A maioria das residências hoje são públicas, em hospitais públicos, onde você lida com um tipo de população. Às vezes, quando você vai para o serviço privado, você encontra um outro tipo de população. É preciso também ser treinado para esse link. Parece, não é questão de diferenciar o tratamento que você vai ter com o público, mas são outros tipos de pessoas com outras necessidades e outras exigências. Outras expectativas. E às vezes o médico não sai da residência pronto para trabalhar no mercado privado, por exemplo. Até porque o perfil do consultório, como você mencionou, é bem... A gente acaba fazendo residência em serviços acadêmicos, né? Em grandes centros de referência. Então, a gente está ali muito na academia, que a gente fala, né? Bem acadêmico, casos, assim, super difíceis. E a gente acaba tendo que policiar. Vou trazer um pouco da minha experiência de consultório, como dermatologista, que atuei na assistência, não atuo mais. Mas, às vezes, você se frustra um pouquinho no consultório, porque você acha, poxa, mas eu já atendi, no meu caso, nossa... Atendi 10 pacientes, 7 eram acnes, né? Cadê aquelas psoríases complexas, aqueles casos? Não faz parte. Então, você precisa também entender o que você vai encontrar no consultório para você não criar frustrações ou ficar entediado e acabar descontando aquilo no paciente, né? Porque acaba fazendo parte ali da rotina. Então, o que o mercado privado te exige é diferente do que o SUS te exige, porque são perfis de pacientes diferentes, cada um com as suas necessidades e peculiaridades. E aí ela vai falar pra gente, é professora. Muito obrigada, Luana, foi excelente, viu? Então agora, aproveitando que a gente tem a Irla, né, que vai terminar agora o curso de mastologia, fazer algumas perguntas sobre as suas expectativas do mercado de trabalho. Você acha que a residência de mastologia te preparou de uma forma adequada para você agora entrar no mercado de trabalho? Você se sente segura? Como que você tá, Irla? Então, primeiro eu queria agradecer porque eu acho que eu já recebi um bom caminho andado da aula que eu precisava aqui, porque Luana foi muito esclarecedora. Que bom. Quando ela chega e que ela fala que a formação médica, ela tem esse déficit. A gente não aprende a lidar com dinheiro, a gente não aprende a entender qual é o nosso valor, qual é a nossa função. Então, não é um problema da minha residência, da minha formação de mastologia, desde a cirurgia geral, que é esse déficit, desde quando você sai da faculdade, a gente não consegue entender o que é mercado de trabalho. E sempre tem aquele estigma do sacerdócio da medicina, de que você não pode colocar valor, de que você não... E isso, como a gente está num sistema de residência, a gente fica muito condicionado, principalmente eu que venho da residência SUS, a não pensar sobre isso. Então, você chega nesses meses, você começa a se deparar com frio na barriga e um pensamento constante. E aí, é tanto que quando eu recebi o convite do Dr. Rogério para vir, eu fiquei, é exatamente isso. Agora, o depois. E esse depois, eu sei que a minha residência, ela me deu um preparo muito grande
para lidar com paciente oncológico, que isso é especial. Não tem como. Não é a maioria do nosso consultório, mas quando elas chegam, elas têm uma exigência do nosso lado empático, do nosso jogo de entender o contexto de vida daquela paciente e o que é que ela vai enfrentar daqui para frente. Então, é isso que eu ganhei lá no antigo Pérola, foi assim, excepcional. A gente também tem um ganho muito grande teve um ganho muito grande com a parte cirúrgica, com a parte de imagem. Hoje, uma aceitação cada vez maior da mastologia entrar no mercado da reconstrução mamária. Então, eu tive esse privilégio, porque o Dr. Rogério falando, eu tive que buscar, tive que inventar e tudo. Então, assim, eu tive esse privilégio de ter uma boa formação nesse sentido, mas é no sentido de mercado que muitas vezes vai determinar como você vai. É como você aprende a lidar com o paciente, como você aprende a gerir o seu tempo, a sua vida e a sua doação ali. O profissional que você quer representar ali para aquele. Tanto você está alinhado com os propósitos de um convênio, de uma operadora, você sai da residência sem saber o que é isso. Você está acostumado a obedecer um chefe, a uma linha. E aí você não consegue entender o que o mercado de trabalho, como é que no mercado de trabalho você coopera com aquela operadora, você coopera em fazer melhor, porque você tem que pensar alinhado. Não dá para pensar separado. É difícil mesmo. E não há esse tipo de preparo. Talvez tivesse que fazer da parte da grade curricular da residência essa questão de gestão também. Né? Zé, você quer colocar alguma coisa sobre isso? O que você pensa? Eu acho, pelo menos aqui no interior, diferente da de São Paulo, um convênio que geralmente predomina é a Unimed, né? São as cooperativas médicas, que são bem diferentes das operadoras de saúde. Dificilmente você tem equipes, né, trabalhando, a não ser algumas clínicas grandes e tal, mas geralmente você é o bloco Deus sozinho, né? Então você começa, você indica, você opera, e teu chefe é o Deus, ou se tiver algum colega ou algum ex-professor que você pode ligar para o cara e conversar, algum colega que possa te ajudar no começo ali. Mas geralmente você é o bloco Deus sozinho. Isso é uma ansiedade grande no começo, né? Eu lembro da primeira paciente que eu operei ainda, a primeira cirurgia que eu operei, e que você fica realmente tenso, pensando que vai acontecer ou não. Você nem sabe o que é cobrar uma paciente, estabelecer um honorário médico, você não sabe nem o direito que você pode receitar, o que você não pode, que deve, né? Como é que tal paciente você passa um remédio para todo mundo igual, você passa outro diferente conforme a classe, né? E consultas particulares no começo é muito difícil, né? Então você tem que se apoiar realmente no plano de saúde, numa cooperativa que te oferece uma carteira de pacientes para você começar a sua carteira de pacientes. Ô Zé, mas essa questão de cooperativa foi interessante você colocar, é diferente de operadora de saúde, diferente de convênio, né? Assim, a questão do mercado, já que você comentou sobre a cooperativa, como que é a entrada do médico numa cooperativa dessa? O que ele tem que fazer? Ele tem que comprar uma cota? Como é que funciona? Aqui eu sou vice-presidente da Unimed aqui de Rio Preto. Eu falei com a pessoa certa. Aqui a maioria da Unimed é um sistema que não é um sistema, né? Cada cidade tem uma Unimed, ou mais de uma, geralmente uma só, né? Que são singulares. E ela rege o modo de trabalhar. Aqui nós não tínhamos prova pela regra de cooperativa, você não pode cercear o direito de entrar, a menos que você tenha uma demanda já estabelecida, como a doutora falou, doutora Luana, e que você pode restringir a entrada de alguns cooperados. Então, esse ano foi a primeira vez que a gente restringiu, colocamos uma vaga para cada especialidade e prova
que tinha ética médica, lei cooperativa, lei de ANS, não era prova especialista, que todos são especialistas, não precisa mais medir o conhecimento desse colega. Para entrar aqui você tem que ter especialista, não só residência médica, né? Tem uma cota, a cota varia muito de Unimed de singular para singular. Tem Unimed que cobra R$400 mil, aqui está 250 e poucos mil reais, tá? Divide e tal, mas o cara tem que bancar, né? Então não entra sem nenhum investimento. E o problema é que muita gente entra pensando em tirar esse investimento muito rapidamente. E aí é que é um cooperado que ou um credenciado de uma operadora que ninguém quer, né? É o cara que sinistra muito, né? A qualidade não significa que você tenha que... a qualidade é a coisa mais barata que você tem em medicina. O mais caro é o desperdício. O desperdício, como a doutora falou, é o que é mais caro e isso entra na tua conta. Você é cooperado. Você está tirando dinheiro do seu bolso para passar para o bolso de alguém, que é um laboratório, uma clínica de imagem, um hospital, outro colega, alguma coisa que está saindo do seu bolso. Aí, aqui nós temos o pagamento por performance, né? Não tem uma parte que é um fixo, a consulta, né? E um outro tanto a gente chama de EVS, valorização, né, do seu atendimento. E tem, é separado por especialidade. A mastologia tem vários índices que mede, um deles é o NPS, é o número de reclamações, e aí entra a sinistralidade, que também está incluído, como a doutora falou, tempo de internação, infecção, o que gastou, o que não gastou, tal, né? Se você pensar, vou fazer um fibroadenoma palpável, vou fazer uma injeção aqui de medicina nuclear, vai gastar uma grana, né? Que eu posso fazer sem fazer isso. Ou se eu precisar colocar um fio metálico ali, um arpão metálico, que custa R$100, ao invés de fazer um rol, que vai me custar aí R$1.000, né? Para o operador, e você ter a mesma eficiência. Então, isso que a gente tem que começar a ensinar para essa meninada que está entrando, que nem sempre o que está na moda, o que eu faço diferente, é o que agrega mais valor ao seu atendimento, né? Então, isso é que faz você perpetuar na carreira, né? Como a doutora falou, nem sempre o melhor aluno da turma é o cara que vai ter mais sucesso na profissão, né? Então, você, lógico, tem que ser bem formado, e se você sai na frente de um monte de gente, né, você sabe como oferecer um bom serviço para o paciente, mas você tem que acolhê-lo, né, acolhê-la no seu consultório, no seu dia a dia, né, e essa paciente vai aderir ao seu modo de trabalho, ao que você entrega para ela, e vai trazer novas pessoas, tanto para você, como com o convênio que você representa. Eu fui lá do Dr. Rogério, que atende o MINT, né? Então o MINT é um bom X, né? Apaga o MINT aí, né? Atende um convênio, e esse convênio é muito bom, que me oferece o Dr. Rogério que eu possa ser atendido por ele, né? Então isso agrega valor tanto para o médico como para quem está trazendo essa carteira de paciente para o médico. Então, realmente as tabelas hoje estão cada vez mais em desuso, né? Isso é uma moda que a gente vê que logo vai acabar, tanto para as operadoras como para as cooperativas, e o modo de trabalhar do médico vai ter que ser repensado. Ele tem que pensar realmente em gestão do seu consultório, do seu convênio e da sua vida, né? Você não pode pensar com 5 anos de formado já querer ter uma casa na praia, um Mercedes, não sei das quantas, né? E você vai fazer bobagem para fazer isso. E aí sua carreira encurta, porque as bobagens levam a consequências graves ali no futuro, né? Isso aí. Então acho que isso
para quem está começando, tenha calma. A carreira se constrói dia a dia e não da noite para o dia. Isso é uma construção tijolinho por tijolinho, como a gente vem. E a atualização, o estudo não termina. A gente está já entrando nos sexagenários aí, e a gente continua indo nos eventos, participando de reuniões, porque você não pode ficar para trás. Na sua formação científica, acadêmica, tem que ser todo dia, o máximo de vezes possível. Hoje é muito mais fácil que na nossa época, como o Rogério falou. Eu fui fazer curso de oncoplástica em 2016, há 8 anos atrás, já com mais de 50 anos de idade, e tinha colegas com mais de 60 fazendo isso, se interessando em se atualizar. Eu acho isso muito interessante ainda. Para quem está começando, já começar com um negócio desse na mão, excelente. Vai fazer a diferença. E para quem for para cidades menores, é o bloco Deus sozinho. Não percam suas raízes. Então, procurem quem vocês têm de apoio, seus preceptores, seus colegas, para se apoiar, porque não é fácil, não. A gente chama de equipe internamente. Minha equipe. Isso é interessante, Zé, que você colocou. Uma vez eu tive um residente meu que ele acabou indo para Blumenau, uma cidade perto de Blumenau. E ele era um residente bonzinho, a gente gostava dele. E ele ligou para a gente e falou assim: eu vou ter minha primeira cirurgia na cidade e eu não posso errar. Porque se essa paciente não for bem, eu vou me queimar na cidade, nunca mais eu vou atender ninguém aqui. Aí eu perguntei para ele: você quer que a gente vá até aí te ajudar? Assim, sem alarde. Ele falou: poxa, seria muito bom. E nós fomos até lá. Isso faz muito tempo. Nós fomos lá, operamos com ele, entramos meio como auxiliares, os méritos foram dele, a cirurgia foi bem e ele ganhou segurança depois para prosseguir. Isso é um fato importante na vida do residente que você falou. Eu já tinha dito isso, né? Sempre se cercar das pessoas experientes no começo para ir ganhando aquela segurança, né? Interessante. Ila, você já tem alguma expectativa de trabalhar como mastologista agora? Recebeu alguma proposta? Pretende abrir consultório? Então, eu sou de Aracaju, né? Então, inicialmente eu tinha pensado, assim que terminar eu vou embora. Só que é isso, eu acho que comecei a pensar, eu disse, eu preciso fazer mais coisas. E eu acho que São Paulo é esse lugar, então eu resolvi ficar. Então foi a minha primeira decisão a mais difícil, eu não queria enfrentar esse bloco, apesar de que lá também tem uma equipe, um grupo. Eu disse, eu não quero enfrentar esse bloco do eu sozinho, assim, de cara, não. E aí foi quando o Dr. Rogério me ligou um dia e perguntou se eu queria, porque a gente já tinha uma identificação com ele, assim. Conheci o Dr. Rogério ano passado e comecei a frequentar as cirurgias com ele. Então, quando ele me chamou, eu disse, ai, que bom, porque eu tô com uma pessoa que eu confio. Porque não é só aconselhamento técnico, é questão também de confiança, de afinidades. Então, eu aprendi muito com ele. Então, essa troca foi muito boa para mim. Então, eu realmente tive uma boa notícia esses dias, assim. Então, e agora, sim, planejar. Eu tenho muito planejamento para um consultório. Eu vejo até já alugar e tudo, mas eu sei que ainda não é a hora certa. Conversei com ele semana passada e eu acho que tenho que esperar, sim. Até porque eu preciso me cercar de outras coisas em formação, porque não dá para você colocar expor a sua vulnerabilidade, a sua existência como profissional, se você não está seguramente aplanado com tudo certinho. Acho que tem que ter esse embasamento, tem que estar. E o resto chega, né? E quando ele me falou, ele veio falar assim, mas aí você vai começar só atendendo. Aí eu disse, ninguém cresce grande. Ninguém cresce grande. Eu acho que, para mim, para qualquer pessoa que está saindo agora, não adianta você ficar com essa ilusão de que você vai crescer grande. Tem que ser aos poucos. Vai indo e o mercado vai abrindo. É a ordem natural das coisas, né? Normal. É o natural, exato. Você cada vez, você mais sênior,
você vai ganhando uma maturidade que te permite ali sair um pouco, a gente brinca um pouco mais do braçal, não vou atender na linha de frente, mas isso são etapas que você tem que passar para você se construir como profissional. Eu, particularmente, se eu pudesse dar uma sugestão, óbvio que cada pessoa tem uma realidade, mas você sair da residência, eu vivi essa experiência, eu também não sou de São Paulo, fiz residência no Rio, voltei logo, por outros motivos não ia voltar, ia ficar com o meu chefe da residência, mas por motivos de força maior acabei tendo que retornar. Eu não acho interessante você terminar a residência, no outro mês eu estou no consultório. Porque o consultório, ele requer uma maturidade profissional que as pessoas não têm noção, não é tão simples. Você precisa aprender um pouco de gestão, eu até falo, obviamente depois que eu enveredei, como a gente brinca, né, pro lado da gestão, fiz pós em economia, porque realmente é algo que a gente não tem formação, né, dentro da faculdade, saber a diferença de um custo você não sabe o que é uma receita, e hoje eu vejo o quanto é isso importante, você aprender a precificar quanto que você gasta no seu consultório, né? Você tem que colocar o papel que você prescreve, que você usa na sua impressora, ele está nos custos do seu consultório, porque isso depois, eu vejo muitos colegas usando a PJ, não se enxergando como empresários, usando a sua PJ como uma mero forma de recebimento, onde eu pago menos imposto de renda, mas sem entender que você é uma empresa mesmo. Então, você tem que se enxergar como empresa. E às vezes o colega produz, gasta e ele acaba virando ali uma bola de neve e isso atrapalha o crescimento. Então, o consultório, ele requer uma maturidade profissional, de conhecimento, de entender o mercado de trabalho. Então, eu sempre acho interessante, para quem é possível, colar numa pessoa que tem ali uma experiência que vai te agregar não só do ponto de vista técnico, mas vai te ensinar um pouco da vida, como eu falo, né? Ali da vida profissional. Acho extremamente vantajoso para quem pode, claro. Eu sempre tive essa sorte. Quando você falou de precificar do papel, eu tive um professor que ele tinha um consultório belíssimo de frente para o mar e aquilo ali eu comecei a fazer o TCC no consultório com ele, na clínica dele. E para mim aquilo ali eu achava, não, para chegar aqui a gente não sabe o preço. E aí ele fazia assim, eu com os papéis, Irla, esse papel tem valor. Isso aqui tem custo. Então eu aprendi muito cedo que qualquer coisa que você coloca no consultório existe um custo. E tem que ser bem justificado. Então, para mim foi uma grande lição, assim, logo no começo. E é isso, é como a Luana falou, a Luana estava aqui, a gente se cercar de conhecimento, a gente tem que ter esse conhecimento de gestão. Ele falou de gestão de vida, né, também é muito importante. Então, eu acho que a medicina, ela tá diferente, a gente precisa vir para o mercado de trabalho de uma maneira diferente. Tá ótimo. E assim, sem querer fazer o encerramento, mas falando minha fala final, que eu já falei demais, para o residente que está na residência de mastologia, ele tem que ter consciência que o preceptor está enxergando ele. Ele sempre está vendo quem trabalha melhor, quem é mais comprometido, quem é mais interessado, quem tem uma formação melhor. E na hora de contratar, ele vai olhar para essa pessoa. Ele vai buscar a pessoa em que ele, durante a residência, enxergou melhor. Então, é difícil a gente ter essa visão, mas quando você entra na residência, você já entrou no mercado de trabalho, indiretamente. Porque as pessoas que vão lhe contratar estão vendo você. Estão vendo se você vai no congresso, estão vendo se você tem uma boa formação, se você é pontual, se você é responsável. Tudo isso que a operadora espera de você, o teu preceptor já está vendo. E ele não vai contratar o que não entrega. Não vai. É isso, minha mensagem para o residente hoje é essa. E eu poderia complementar que é exatamente isso que acontece. Eu já participei de formação de muitas equipes, de contratação de muitas equipes, e a gente sempre observa isso. Os colegas acabam captando para suas equipes os seus melhores residentes, né? É muito comum, quando termina essa residência, os colegas chefes de equipe entrarem em contato conosco, querendo incluir alguns profissionais. Tá saindo esse residente muito bacana. Até para vocês entenderem, hoje em dia é muito comum as operadoras, boa parte delas, exigir tempo pós-residência. Então, muitas vezes é o colega
que é o chefe da equipe que vai endossar a entrada daquele colega. Ele terminou a residência agora, mas eu me responsabilizo por ele. Ele vai ser meu auxiliar, ele não vai ser o cirurgião principal ainda. Então, esse network que a gente fala, né, o termo que a gente acaba usando muito na gestão, ele é fundamental. E a gente brinca, não adianta querer comer o filé mignon, tem que roer o rocinho também, né? Então, o colega ali, chefe preceptor, ele acaba vendo quem que tá roendo tanto osso nessa residência? Então, a partir do momento que surge uma oportunidade, ele vai lembrar daquele colega. Então, assim, essa fala é bem importante. O mercado de trabalho começa na hora que você entra na residência. Verdade. Então, gostaria de agradecer a todo mundo, né, que participou aqui, em nome da Comissão de Valorização Profissional. Lembrando que a SBM Conecta também vai fazer um evento bastante interessante sobre também essas questões de carreira médica em mastologia, falando sobre algumas noções financeiras, administrativas e de publicidade. Vai ser no dia 9 de março. Então, acho que também vai ser muito interessante, principalmente para os mastologistas, né, Luana? Mas gostaria de agradecer a todo mundo. Se alguém quiser complementar com alguma coisa, doutor José. Vou deixar com o presidente. Acho que o recado é esse, né? Trabalho, trabalho e trabalho. Né? A gente tem que trabalhar. Tem que descansar? Com certeza. Mas para você descansar, você tem que ter trabalhado. Né? Sempre com humildade, com tranquilidade, com honra, né? E com a sua verdade. Né? Ninguém hoje acredita nas coisas extraordinárias, né? Você tem que fazer aquilo que deve ser feito, né? Sem inventar muito, sem querer atingir objetivos, sem ter caminhado todo o caminho que tinha que ter caminhado, né? Devagar, né? Calma, né? Sua vez vai chegar hoje, amanhã ou depois. Quando a gente começa a falar, quando tiver com 60, vou fazer só o filé mignon. Rapaz, só aparece bomba no consultório. Eu achei que estava mais tranquilo. As coisas vêm mais difíceis ainda, né? Então, esse aprendizado ao longo do tempo. Né? E vai chegar o dia que vocês vão ser os chefes, né? E eu gosto de ter chefe, preciso ter um chefe. A melhor coisa que você tem é ter um chefe para você poder discutir e segui-lo, né? Ter alguma coisa para que você consiga enxergar algo de bom na sua frente, tá? Então, os chefes sempre iluminam o teu caminho, te ajudam. Então, tenha um bom relacionamento com o chefe. Desconheço algum chefe que você não liga para ele e ele fala, assim, assado, já aconteceu comigo, é assim que você deve proceder. Tanto nos casos clínicos como no consultório, na sua vida pessoal, tá? Tem um chefe que fala, eu já errei por você não precisa errar de novo, né? Então, isso é um aprendizado e que vocês estão aí com a carreira que deve ser cada vez mais significativa para a mastologia, agregando mais coisa para a mastologia ainda, que é uma sociedade que está só começando a caminhar, uma especialidade que está só começando. Vem muita coisa boa por aí, aproveitem a profissão que vocês vão serem muito felizes nos seus caminhos aí. Obrigado, boa noite, obrigado. Obrigada, boa noite. Rogério, Kaline, meninas, ali, Luana, Irla, tá? Parabéns pelas colocações aí. Foi muito importante e positivo. Tá ótimo, obrigada. Obrigado.